Tá pegando fogo por aqui. Hoje é dia de falar de Wildfire, esse quadrinho publicado pela editora Taverna do Rei, que traz o roteiro de alguém que não é tão amado na gibisfera. Eu gosto do trabalho dele, acho inclusive que ele é um cara, de certa forma, até injustiçado. Mas eu preciso me justificar, e hoje, falando dessa HQ, Wildfire, é que eu vou tentar defender o Scott Snyder. Não antes de rodar a nossa vinheta. Sejam muito bem-vindos ao nosso Velho Verso em plena expansão. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E eu já peço para você que está chegando agora por aqui, aproveite as promoções que estão vinculadas aos links que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. Os principais apoiadores do Velho Nerd são a loja Mundos Infinitos e aqui em Belém do Pará, o Sebo Kryptonita. E eu estou deixando também aqui na descrição do vídeo o link para você comprar absolutamente qualquer coisa pelo site da Amazon, pelo meu link de associado. Você me ajuda demais comprando qualquer produto por lá. Bom, e o papo agora é sobre essa HQ que me encantou principalmente pelas cores. Eu gostei demais da colorização desse trabalho aqui de um trio que é o Scott Snyder com o roteiro, o Hayden Sherman com a arte, e eu vou falar um pouco sobre essa arte daqui a pouco, e a Rhonda Pattinson, que é a colorista que me pegou em cheio com esse material. Material de 160 páginas, publicado pela editora Taverna do Rei, que está com trabalhos aí muito interessantes, trabalhos com um tom mais clássico, como o Poboltes, e esses materiais, por exemplo, esse aqui é da IDW, foi lançado em 2023 na gringa e chega ao Brasil pela Taverna do Rei. Eu trouxe aqui um outro quadrinho da Taverna para a gente fazer uma comparação. O Ramírez Tem Que Morrer. E eu estou colocando aqui, ó, um ao lado do outro, para vocês terem uma ideia de que é o mesmo padrão. Eu acredito que o formato é exatamente o 26 por 17 centímetros e fica muito legal você ter aí na sua estante, se estiver colecionando os lançamentos da Taverna do Rei, com a lombada diferente, porque são obras diferentes, mas na mesma altura. Eu achei bem legal isso. E bom, galera, do que se trata esse quadrinho? Afinal de contas, a gente não vai ficar falando de papel, de gramatura, se é capa cartão, se não é. O acabamento é legal, tem aqui, ó, esse verniz localizado, e é isso que importa para quem quer ler de fato o quadrinho, depois presentear alguém, enfim. Do que se trata essa história? A gente vai ter nos Estados Unidos um movimento de recrutamento de detentas. Tá aqui inclusive essas personagens, para que elas tenham a sua pena diminuída à medida em que elas forem prestando algum tipo de serviço comunitário. No caso, esse é um serviço para lá de difícil de ser executado. Elas são brigadistas de incêndios florestais. E nos Estados Unidos a gente sabe que na Califórnia, em alguns locais do território estadunidense, a gente vai ter a incidência de incêndios em determinados períodos do ano. Agora, o grande quê dessa história é que você vai ver uma personagem, a Ruby. Eu vou tentar encontrar logo ela de cara, tá aqui, ela aparece logo no início aqui do quadrinho. A Ruby é metida em crime do colarinho branco. Ela, inclusive, ajudou um grupo a desviar uma quantidade de dinheiro assim difícil de medir. Muito, muito dinheiro. Eu vou tentar falar do quadrinho sem entregar tudo. Mas essa personagem, a Ruby, ela vai se juntar a Ramos, a Sol, a Zin e a mãe, que é aquela que, digamos assim, dentro desse grupo é ela quem coordena tudo,
ela quem apazigua quando as meninas não estão se entendendo muito bem, e a gente vai ver ao longo da jornada de cada uma delas a dificuldade que elas enfrentam. Essa, por exemplo, ela tem uma tosse crônica, está doente, é a mãe, e aí ela meio que está assim, kamikaze na história de combater os incêndios com relação a ela, mas cuidando sempre daquelas que a cercam. Eu falei da arte, da colorização, me lembra, galera, muito o trabalho do Rafael Grampá, do brasileiro Grampá, que a gente tem recentemente trazendo A Gárgula de Gotham como o seu principal trabalho. Lembra demais o traço do Grampá, seja aqui nas splash pages ou dentro do quadrinho, quando a gente vai vendo esse cruzamento aqui, ó, de personagens por meio dessa divisão um pouco assimétrica do quadrinho. Eu acho bem legal você ter, por exemplo, nessa página especificamente, uma personagem deitada, outra e outra, cada uma numa tonalidade de cor, e é por isso que eu elogiei também bastante o trabalho da Rhonda Pattinson, cada uma numa tonalidade de cor, remetendo ao momento em que ela eventualmente, essa personagem que você bate o olho, está passando. E isso é muito legal, esse jeito um pouco mais inventivo de contar uma história. E a gente vai ter, gente, depois que essa mulherada tá ali combatendo o incêndio, elas vão encontrar dentro da floresta uma mansão. Essa mansão guarda alguns segredos. E uma das personagens, elas sabem exatamente que personagem é essa que vai desvendar os segredos dessa mansão que guarda muito dinheiro. Elas investem o tempo delas, o jeito de se conectar umas com as outras para poder bolar uma forma de chegar a essa mansão e fazer a limpa, já que o fogo brevemente consumiria essa mansão no meio da floresta. Eu vou tentar mostrar algumas coisas aqui do quadrinho sem entregar o final. Pronto, aí eu dou alguns spoilers, mas não tudo. Dentro da mansão aparece esse cadáver aqui. E aí, galera, parece que tá tudo sendo direcionado para que essas meninas brigadistas de incêndio tenham um fim trágico, para que todas elas encontrem o fim dentro do que a gente vai entender como o último ato desse quadrinho. Mas elas, como sobreviventes, tanto na vida, cada uma com os seus problemas, com as suas dificuldades, com as situações que as levaram a serem presas, tudo vai sendo um combustível para que elas saiam dessa situação de dificuldade no meio da floresta, até que um grupo de, digamos assim, mercenários as encontra e começa uma situação bem delicada já para o final da HQ, e é exatamente quando você vai ser surpreendido nesse roteiro do Snyder com algo realmente que é inesperado. Para alguns, talvez, a história já vá se desenhando para esse final inesperado, mas para outros é surpreendente. E eu acho que esse foi o tom que o Snyder quis dar aqui. Você fecha o arco, desenvolve essas personagens e aí você surpreende colocando uma situação ali como um Deus Ex Machina que vai te tirar dos eixos e vai te fazer refletir em cima de toda a jornada que você vai encontrar aqui nos quadrinhos. Tem uma lição que você vai ter, já que a gente está falando de um quadrinho sobre o combate a incêndios florestais, que é exatamente como se chama cada etapa de um incêndio florestal. Eu achei muito legal isso, porque você vai ter dentro de um incêndio florestal a armadilha, que é o primeiro momento, a ignição, segundo momento, a propagação, a combustão contínua e a redução. E dentro desse contexto de etapas que você precisa vencer para que um incêndio seja de fato apagado, você aprende muito. E para cada uma dessas palavras, penso eu, que representam os capítulos aqui do quadrinho,
você vai ter exatamente as conexões com as personagens. No momento da armadilha, você vai remeter a algo relacionado a essa nomenclatura, depois a ignição, da mesma forma, a propagação, a combustão contínua e a redução. E eu penso muito que esse momento da redução é uma antítese, porque quando você está reduzindo o incêndio, é que você é surpreendido e você não pode deixar de dar atenção. Eu penso dessa maneira, observando os bombeiros trabalharem como jornalista, você não pode vacilar e achar que já está superado o momento ali em que você trabalhou, apagou o incêndio. Não, você ainda precisa estar atento e fazer até aquele rescaldo, como costuma se dizer. Então, assim, toda essa nomenclatura, essa inventividade, um quadrinho que não é de super-herói, eu acho muito legal para que você se conecte e aprenda alguma coisa nova. Eu aprendi sobre incêndios florestais, viajei no roteiro do Snyder, na arte do Sherman e nas cores da Pattinson, e eu recomendo a vocês irem atrás desse quadrinho, porque a Taverna do Rei tem trazido materiais diferenciados e esse é um quadrinho divertidíssimo e que te sacode. Se você estiver aí sentado no sofá, na poltrona, tem uma hora que ele vai te assustar, vai te trazer algum impacto, e eu acho que a HQ também é para isso, né? Você lê uma HQ é para se sentir impactado, para se divertir, e essa HQ aqui, o Wildfire, traz um pouco de tudo isso. Pelo que eu li a respeito, Wildfire tem essa nomenclatura Dark Spaces em cima, porque são várias histórias, essa é uma delas. Eu acredito que a Taverna do Rei deve trazer outras desse selo, acredito eu, Dark Spaces, que é um trabalho estadunidense que traz histórias diferentes. Essa fechadinha é o Wildfire e eu recomendo muito para vocês. Gostei muito, parabéns Taverna do Rei por um trabalho como esse estar chegando às casas das pessoas, não tão distante do momento em que o trabalho é lançado lá fora. É isso então, muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Essa foi a minha resenha de Wildfire. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Gostou do vídeo? Compartilha com a galera e, como diz o meu amigo Potter do canal Obra Nerd, recomendo demais vocês procurarem esse canal também. Tá sem fazer nada? Vai ler quadrinho, cara. Vai ler um gibi. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!